Fera, seja bem-vindo. Os vídeos da Mãozinha em Física têm por objetivo tirar aquelas dúvidas e esclarecer aqueles conteúdos que são mais cobrados em vestibulares, provas de exames como o Enem ou na prova da sua escola. Eu sou Ives Urquiza e você está no Física Total. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Assim, sempre que um novo vídeo for postado, e muitos vídeos serão postados, você fica sabendo e vem aqui para tirar suas dúvidas. Vamos juntos, fera! Acompanhe essa mãozinha. Fera, uma das aplicações de dilatação linear é o chamado termopar. São as chamadas lâminas bimetálicas. Você tem aqui dois metais de coeficiente de dilatação diferente, que são soldados e cortados do mesmo tamanho inicialmente. E aí, sendo aquecidos ou resfriados, esses dois metais vão dilatar, vão mudar o tamanho. E como tem coeficientes diferentes, vão mudar de forma diferente. Como eles estão soldados, isso vai obrigar que um dos metais se retorça sobre o outro. Como? Presta atenção. Imagina que a gente tivesse aqui, a título de exemplo, que o coeficiente de dilatação linear do material 1 é maior que o coeficiente de dilatação linear do material 2. Aí imagine que por algum processo a gente aqueça essa lâmina bimetálica. Ora, inicialmente os dois têm mesmo tamanho. A gente já sabe que a dilatação linear depende do tamanho inicial, do coeficiente de dilatação linear e da variação de temperatura. Se eu aqueço igualmente os dois corpos, é a mesma dilatação? Não, é o mesmo intervalo de temperaturas. Eles têm mesmo comprimento, sofrem a mesma variação de temperatura, mas têm coeficientes diferentes. Por isso, fera, se eu aqueço as duas lâminas, o que acontece é que aquela que tem o maior coeficiente de dilatação linear tende a ser mais dilatada. E aí, se os corpos estivessem soltos, aqui exagerado, lógico, a gente teria algo parecido com isso, fera. Supondo que sofreu um aquecimento, que a temperatura final é maior que a temperatura inicial, sofreu um aquecimento, então o corpo 1, que tem maior coeficiente, dilataria mais. O problema, fera, é que esse ponto e esse estão soldados. Então eles não podem se soltar e um crescer mais rapidamente, sem obrigar que haja uma deformação. E aí, fera, atenção, a deformação é sempre daquele que está mais comprido sobre aquele que está menos comprido. No caso aqui, haveria uma curvatura do corpo da esquerda para a direita, ficando algo parecido com isso aqui, fera. Aquele corpo que sofreu a maior dilatação se deforma sobre aquele corpo que sofreu a menor dilatação. Isso porque essa linha aqui, fera, é mais comprida do que essa que está por dentro. Então eu posso ter um corpo mais comprido desde que ele esteja por fora da curva. Então quando eu pego uma lâmina bimetálica e a aqueço, sempre que há um aquecimento, eu vou ter uma curvatura da lâmina daquele material de maior coeficiente para aquele de menor coeficiente. Por quê? Porque eu sempre dilato e faço a curvatura do que está maior para aquele que está menor. Agora imagina, fera, que ao invés de aquecer a gente resfriasse. Quem é que ia sofrer a maior variação? Também aquele que tem o maior coeficiente. Só que dessa vez ele ia diminuir mais e por isso ia ficar menor. Imagine que eu ficasse com alguma coisa parecida com isso, fera. Os dois diminuindo, só que aquele que tem o maior coeficiente diminui mais. Isso acontece se a gente fizer uma diminuição na temperatura. Se a gente resfriar a lâmina. Perceba que nesse caso, fera, quem ficou com o maior comprimento foi quem encurtou menos. Quem diminuiu menos o tamanho, quem tem um coeficiente menor. E aí lembra que sempre nesse caso, como esses pontos aqui extremos estão juntos, eu vou ter que deformar a lâmina do de maior comprimento para o de menor comprimento. Eu teria então, ao diminuir a temperatura, uma curvatura parecida com essa aqui, fera.
Lembrando sempre que a curvatura é do maior sobre o menor, não no de maior coeficiente, aquele de maior tamanho. Quando aquece, o de maior coeficiente fica com o de maior tamanho, por isso que ele se curva sobre. Agora, quando resfria, o de maior coeficiente fica menor, e aí é sobre ele que se curva. Muita atenção e cuidado. Eu sempre me curvo do mais comprido para o menos comprido, do mais comprido para o menos comprido. Lembrando que aqui, como os comprimentos iniciais e a variação de temperatura são iguais, a variação de comprimento depende daquele que tem o coeficiente maior. É diretamente proporcional ao coeficiente. Essas lâminas bimetálicas, fera, podem ser utilizadas em circuitos eletrônicos de proteção. Imagina que eu tenho passando corrente, e aí quando a corrente excede um determinado limite, isso aqui se deforma e se curva. E aí pode entrar em contato e acionar uma sirene, ou destravar uma chave, ou ligar alguma coisa para fazer, por exemplo, o resfriamento de alguma máquina. Então eu posso usar essa lâmina bimetálica como se fosse um termistor, algo que ao passar corrente elétrica sofre variação de temperatura e serve para conectar ou desconectar algo. Imagina que eu tivesse um circuito ligado aqui nessa chave preta e que de repente ao passar corrente elétrica fosse aquecendo, e quando aquecesse acima de um determinado limite ele se torcesse. Veja que havia uma desconexão e aí seria desligado um circuito. Ou imagine o contrário, que diminuísse a temperatura e aí ele fechasse o circuito para acionar um alerta ou para acionar alguma máquina. Então as lâminas bimetálicas associadas em circuitos elétricos servem como dispositivos e chaves de liga e desliga, ligando ou desligando de acordo com a temperatura. Tranquilo, fera? E aí, fera, tranquilo até aqui? Conseguiu entender o vídeo todo? Já deu o seu like? Não? Poxa, fera, dá aquele like, isso dá para reforçar aqui o canal. Se gostou muito, compartilha esse vídeo com teus amigos e chama ele para o canal. Lembra, a gente vai estar sempre cheio de vídeos novos aqui para ajudar você em sua preparação. Agora, fera, se você quer de fato uma preparação completa, vem conhecer meu site www.fisicatotal.com.br, o maior site de ensino de física da internet brasileira. Lá você vai ter, além de 400 vídeos com aulas cobrindo todo o conteúdo de qualquer vestibular ou Enem, ainda mais de 1000 exercícios resolvidos, listas semanais que tem roteiro de estudos, que tem material com resumo, questões de aplicação e exercícios exclusivos com a mesma metodologia utilizada no Enem. Temos turmas para medicina e nelas faremos aprofundamentos específicos. Fera, é o maior canal e o maior site de ensino de física da internet brasileira. Só está faltando você lá. Duas lâminas metálicas são colocadas como indica a figura. Olha aí, fera, um termopar. Do lado esquerdo L1, do lado direito L2. O material da lâmina 1 tem coeficiente de dilatação maior que o da lâmina 2. Isso é importante, fera. Registre isso aí. Aí diz, a temperaturas ambientes as lâminas estão na vertical, tem o mesmo tamanho. A temperatura é então, atenção, fera, elevada e em seguida diminuída até abaixo da temperatura ambiente. Então primeiro eu aqueço, vai dilatar, depois eu resfrio, vai contrair o comprimento. Aí pergunta, durante o processo descrito, podemos afirmar que ambas as lâminas se encurvam inicialmente para... Ora, fera, eu vou aquecer, então as duas vão aumentar de tamanho, mas como os coeficientes são diferentes, vão aumentar de tamanho de forma diferente. Depois eu vou resfriar e aí as duas vão diminuir de tamanho. Lembrando que como os coeficientes são diferentes, vão diminuir de forma também diferente. Acompanhe aqui e vê como é fácil, fera. Vou desenhar aqui as duas lâminas. Do lado esquerdo está L1, do lado direito está L2. E diz na questão que α1 é maior que α2. Fera, quando a gente aquece,
para mostrar aqui, ficar no mesmo nível, eu vou começar aqui de baixo, tá, fera? Quando a gente aquece, os dois aumentam de tamanho. E quem tem maior coeficiente vai ficar maior no tamanho. Então, eu vou ter um L1 ficando maior que o L2. Tudo bem, fera? Só que se elas estão coladas, elas não podem se separar dessa forma. Aqui, quando aquece. Se elas não podem se separar, fera, o que é que acontece? A de maior comprimento se curva sobre a de menor comprimento. E esse é o desvio sofrido pelas duas. L1 em cima, por fora, e L2 por baixo. Agora, fera, quando eu resfrio, as duas vão encolher. Só que quem tem maior coeficiente vai diminuir mais do que quem tem menor coeficiente. Então, dessa vez, o L1 vai ficar menor que o L2, porque o L1 diminui mais do que o L2. E agora, nessa situação, quando as lâminas são resfriadas, o que é que acontece? Veja que agora quem está menor é L1, quem está maior é L2. Então, o maior se curva sobre o menor. Então, eu vou ficar com uma curvatura para a esquerda. O L1 agora fica por dentro e o L2 fica por fora. Fera, sempre o maior se curva sobre o menor. Sempre o maior se curva sobre o menor. Lembra que quando você aquece, quem tem maior coeficiente dilata mais. Então, aqui o L1 ficou maior que o L2 porque dilatou mais. Quando você resfria, quem dilata mais é quem tem o maior coeficiente. Só que aqui está dilatando para baixo, está contraindo, e aí por isso o L1 terminou menor que o L2. Então, quem tem maior coeficiente tanto varia crescendo, como varia diminuindo de tamanho mais que o outro. Como ele foi primeiro para a direita e depois para a esquerda, a alternativa que diz isso para a gente é a da letra E, de eita poxa, coisa fácil, fera. Desde que você lembre o que acontece no Termopar, esse tipo de questão é muito simples de resolver. E aí, fera? Tá claro até aqui? Alguma dúvida? Tá gostando? Então dá o teu like. Esse like ajuda muito o canal a crescer e crescendo eu posso te ajudar ainda mais. Gostou muito? Favorita o vídeo e compartilha nas redes sociais. Vamos juntos, fera! Continue acompanhando esse vídeo. Olha aí, ferinha. Questãozinha da Universidade Federal de Minas Gerais. A Universidade Federal de Minas Gerais que adotou o Enem para o ingresso no vestibular, mas que bem antes já fazia questões como o Enem faz hoje, tá? Preocupado com, além do conteúdo, o desenvolvimento de algumas habilidades. Vale a pena conhecer as provas que a UFMG fazia. Dá uma olhada. Uma lâmina bimetálica é constituída de duas placas de materiais diferentes, M1 e M2. Perceba que M2 está por cima, fera, e M1 está por baixo, presas uma à outra. Essa lâmina pode ser utilizada como um interruptor térmico para desligar ou para ligar um circuito elétrico, como representado esquematicamente na figura 1. Quando a temperatura das placas aumenta, elas dilatam-se e a lâmina curva-se, fechando o circuito. Veja, fera, dilata, aumenta de tamanho e se curva M2 empurrando M1 para baixo. Só por esse desenho, fera, você já sabe que quem tem maior comprimento é M2, quem tem menor comprimento é M1, o que significa que M2 variou de comprimento mais do que M1, o que significa que o coeficiente de dilatação linear do 2 é maior que o coeficiente de dilatação linear do 1. Isso é importante, registre isso aí. Aí diz, quando a temperatura das placas aumenta, elas dilatam-se e a lâmina curva fechando o circuito, como mostrado na figura 2. A tabela mostra o coeficiente de dilatação linear alfa de diversos materiais. Considere que o material M1 é cobre. Identifique cobre aí, fera, está na segunda linha de baixo para cima,
O coeficiente vale 17 vezes 10 elevado a menos 6. E o outro material M2 deve ser escolhido entre os listados. Como a gente já viu, fera, M2 tem um coeficiente maior, então você já descarta de cara níquel. Para que o circuito seja ligado com o menor aumento de temperatura, o material da lâmina 2 deve ser o... Atenção, fera, acompanha aqui. Como a figura mostra, inicialmente eu tenho na horizontal as duas lâminas. A lâmina de cima é a M2 e a lâmina de baixo é a M1. Aí diz que aquece. Quando aquece, as duas vão dilatar, fera. E aí vão dilatar e vão se curvar. Lembra sempre que se curva da mais comprida para menos comprida. Então, se curvou para baixo, é porque aconteceu isso aqui, fera. M2 ficou mais comprido que M1. E aí, retorce para baixo. O caminho é esse. M1 está por dentro, M2 está por fora. Logo, fera, isso aqui nos permite concluir que como L1 ficou maior que L2, e eu sei isso porque a curvatura foi com M2 por fora, se M2 está por fora na curva, significa que é o maior, L2 é maior que L1. Isso permite concluir, fera, que como eles tinham o mesmo tamanho e foram aquecidos por igual, o coeficiente de dilatação de 1 é maior que o coeficiente de dilatação de 2. Ora, 1 está dizendo na questão que é cobre. Cobre eu tenho aqui na tabela que o valor é 17. Acima de 17 eu tenho o bronze, que é 19, e tenho o alumínio, que é 24. Qual dos dois eu devo utilizar, fera? Perceba, fera, que a dilatação é dada por L0, alfa, variação de temperatura. O L0 é o mesmo nas duas situações. E eu quero conseguir esse ΔL que faz a curvatura com o menor aumento na temperatura. Ora, com o menor aumento na temperatura para conseguir o mesmo ΔL, se eu tenho um produto e um dos fatores diminui, necessariamente o outro precisa aumentar. Então eu tenho que pegar o maior coeficiente possível para que isso aconteça. E aí dos valores, fera, alumínio tem 24, bronze tem 19, o maior deles é o alumínio, essa é a nossa resposta. A gente tem que escolher então o material alumínio para o material M2. Alternativa correta, letra B, B de boazinha. Entenda, fera. Qualquer material M2 que tenha coeficiente maior, opa, aqui está tudo trocado e você não me avisa, né, fera? M2 é que é maior aqui, ó. M2 é maior que L1. Isso quer dizer então que o coeficiente 2 tem que ser maior que o coeficiente 1. Então o coeficiente, não sei do que, tem que ser maior que o coeficiente do cobre. Atenção, cuidado, viu, fera? Então o que acontece é que qualquer material que tenha coeficiente maior do que o do cobre consegue fazer essa curvatura para baixo. Agora, aquele que consegue com a menor variação de temperatura é o que tem o maior coeficiente de dilatação. Tranquilo, fera? Alternativa correta, letra B de boazinha. Um estudante ouviu de um antigo engenheiro de uma estrada de ferro que os trilhos de 10 metros de comprimento haviam sido fixados ao chão num dia em que a temperatura era de 10 graus Celsius. No dia seguinte, em uma aula de geografia, ele ouviu que naquela cidade a maior temperatura que um objeto de metal atingiu quando exposto ao sol foi de 50 graus Celsius. Ora, fera, então se o trilho foi fixado a 10 graus Celsius e a máxima temperatura foi 50, então esse trilho sofreu no máximo um aquecimento de 10 para 50, 40 graus Celsius. Tranquilo? Aí diz, com essas informações o estudante resolveu calcular a distância mínima entre os dois trilhos
Que valor ele encontrou? Fera, essa distância mínima é o que a gente chama de junta de dilatação, que é uma distância de segurança para evitar que haja riscos de o trilho ficar torto e descarrilhar o trem. Lembra como a gente já sabe que nesse tipo de problema, essa distância corresponde à dilatação de um dos trilhos. Tranquilo? Sabendo disso e sabendo qual é o coeficiente, vamos resolver. Acompanha aqui. A gente já sabe que o tamanho que corresponde à distância da junta de dilatação é a variação de comprimento de um dos trilhos. E a variação de comprimento é o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Na questão ele deu o comprimento, 10 metros. Então estamos trabalhando em metros, tá, fera? 10 metros. Disse quanto valia o coeficiente, 1,1 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius recíprocos. E a variação de temperatura máxima é de 10 para 50, vale 40. Quando a gente faz essa conta, fera, 40 vezes 1,1 dá 44 vezes 10, dá 440 vezes 10 elevado a menos 5 metros, que é a unidade de comprimento que a gente está trabalhando. Só que na questão ele pede para dar em milímetros. Aí eu tenho que me lembrar que cada metro corresponde a 1000 milímetros, fera. Então eu vou transformar multiplicando por 1000. Isso fica 440 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 10 a terceira, dá 10 elevado a menos 2. Ora, como eu tenho uma potência menos 2, eu posso então correr a vírgula aqui 2 casas decimais da direita para a esquerda, e eu fico com 4,4 milímetros. Esse o valor mínimo que eu tenho que separar os trilhos para que não corra risco de haver uma deformação e por isso põe em risco o trem. Tranquilo, fera? A alternativa que nos dá 4,4 é a da letra C, C de coisa fácil. Basta só lembrar que a distância que separa os trilhos corresponde à dilatação de um deles. E aí, fera, tranquilo até aqui? Conseguiu entender o vídeo todo? Já deu o seu like? Não? Poxa, fera, dá aquele like, isso dá para reforçar aqui o canal. Se gostou muito, compartilha esse vídeo com teus amigos e chama ele para o canal. Lembra, a gente vai estar sempre cheio de vídeos novos aqui para ajudar você em sua preparação. Agora, fera, se você quer de fato uma preparação completa, vem conhecer meu site www.fisicatotal.com.br, o maior site de ensino de física da internet brasileira. Lá você vai ter, além de 400 vídeos com aulas cobrindo todo o conteúdo de qualquer vestibular ou Enem, ainda mais de 1000 exercícios resolvidos, listas semanais que tem roteiro de estudos, que tem material com resumo, questões de aplicação e exercícios exclusivos com a mesma metodologia utilizada no Enem. Temos turmas para medicina e nelas faremos aprofundamentos específicos. Fera, é o maior canal e o maior site de ensino de física da internet brasileira. Só está faltando você lá. Vamos juntos, fera. Esse é seu ano. Lembre que você pode.